Olá, meus amigos, um bom dia para vocês. Que Deus abençoe a todos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Israel, Ele é um Deus grande e poderoso. Ele opera milagres e perdoa por toda geração, toda a humanidade. E você que necessita do perdão, do carinho, do abraço, que precisa de uma palavra de conforto, não importa as dores que você esteja passando neste momento. Você, minha amiga, você está neste momento conectado ao canal. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Esse Deus, Ele irá falar ao seu coração aqui através do seu servo. Eu gostaria de pedir uma coisa para você, que você prestasse muito atenção a cada frase, a cada palavra dita neste canal. Ela é muito importante para que você seja uma pessoa abençoada, uma pessoa que tenha resultados. Esses resultados serão eficazes na sua vida. Por quê? Porque Deus não quer que você perca mais tempo sofrendo, batendo de porta em porta, vivendo uma vida distante, uma vida que tem lhe causado sofrimento. Não é sua culpa. Deus, Ele está lhe dizendo que esse sofrimento que está atingindo você em toda a terra é por causa da sociedade. Sociedade essa que os seus pensamentos associaram a esse sofrimento. Mas você há de pensar que você tem culpa por esses sofrimentos, está afetando a sua vida. Eu vou te explicar porque você não é culpada. Porque quando lhe falta um conhecimento, que os lobos deste mundo tentam cegar as ovelhas e trazê-las para o aprisco que eles construíram. Criaram uma imagem feita pelas suas próprias mãos, templos construídos pelas suas próprias mãos, de qualquer forma. Colocaram lá os seus assentos para que você e outros que você uma vez treinada, usando todos os conhecimentos sagrados de Deus, palavras sagradas, elas trazem conforto, ela traz paz. Mas quando você não observa os detalhes, você é presa pela confiança. Você tem até uma Bíblia que conta a história sagrada. Você até sabe ler de Gênesis, Apocalipse, mas o que acontece, minha amiga, meu amigo, você continua sofrendo. Por quê? A letra, quando você não tem discernimento, as palavras, quando você não presta atenção a essas palavras com carinho,
não com a emoção, não com os olhos da razão, mas com os olhos de Deus, com a visão de Deus. A vontade de Deus, minha amiga, para você é que você o adore, reconheça, e como você deve reconhecer um ser todo-poderoso, ao qual existe e não pode ser visto. A história conta que a única expressão dita pelo próprio Deus, que Ele é um espírito e que Ele não pode ser visto fora do seu corpo. Ele pode ser visto dentro de você. Ele não pode ser visto, mas pode ser compreendido. A sua existência dentro e fora, mas dentro de cada um, conduzindo externamente cada um, fazendo cada um caminhar lado a lado. As plantas, a chuva, o ar, o sol, a lua, o universo. Deus está em toda parte. Ele está aí dentro de você agora. E Ele faz um convite para você. Você que está cansada de sofrer, cansada de ser enganada, enganado. Você já não tem mais forças. Você não encontra uma saída para a sua situação. Porque é você que está procurando uma saída. Mas pare um pouco. Pare um pouco neste momento. Respire fundo. Eu vou te orientar como você vai conseguir ser beneficiada, como você vai ver Deus na sua vida, dentro de você e fora de você, mas de uma forma espiritual. Você não sei quanto tempo de vida você tem neste mundo, mas só sei de uma coisa, que os seus anos de vida, se você cuidar agora direito e me seguir com as informações que eu vou repassar para vocês e observar atentamente, eu gostaria que você me acompanhasse na imaginação com as informações que o Consolador, enviado pelo próprio Deus, Ele vai nos guiar a toda a verdade. E eu quero, junto com você, lhe mostrar um mundo espiritual, a glória de Deus para a sua vida. Eu quero ver Deus abraçando você e você ouvindo o próprio Deus, e não de mim, mas do próprio Deus, que tudo que você viveu serve de exemplo para muitos que estão perdidos, mas ainda é tempo para os que estão perdidos ser salvos, libertos, e através de você, através da glória de Deus,
desse encontro que você vai ter com Deus. As pessoas que viram você testemunharão, porque verá a realidade dessa transformação. Quem vai garantir você? Quem vai garantir a sua promessa é quem lhe fez a promessa. Mas você ouviu as promessas ditas por salteadores, pessoas gananciosas, igual morcegos, tirando o sangue das pessoas, tirando as forças, as armas da sobrevivência, para existirem os seus princípios, os seus prazeres, e não estão nem aí para esse sofrimento que você está passando, muito menos perguntam ou enviam um mensageiro para lhe dizer se você precisa de um pouco de pão, de água, um alimento adequado, uma roupa para vestir, se você precisa de um medicamento para tirar pelo menos a dor de cabeça que você está passando. E você que é mãe, que está me ouvindo agora, vê seu filho perdido e você não poder fazer nada. E você diz: eu não sei onde encontrar meu filho, minha filha, não sei o que estão fazendo, não consigo deitar no travesseiro enquanto eles entram pela porta, deitam e dormem. Não sei mais o que fazer. Já fui na Umbanda, já fui na Quimbanda, no Candomblé, no Espiritismo, no Shintoísmo, no Espiritismo e outras religiões. Já fui católica, evangélica. E agora só falta me deixar de acreditar em Deus. Deus está dizendo agora, neste momento, para você, minha amiga, que Ele entende esse seu sofrimento. E porque Ele não fez nada por você, porque você, quanto mais você se esforçava, quanto mais gente você procurava para dar atenção ao seu sofrimento, você procurava as pessoas erradas. Você colocava as pessoas em primeiro lugar na sua vida. E Deus em último lugar. Por isso que eu gostaria que você prestasse atenção e voltasse no tempo. O que foi que disseram para você? Pregaram essas informações para você? Que informações são essas? Que devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Mas você acreditou nessas palavras. Pois bem, essas palavras são verdadeiras, mas lhe ensinaram, usaram esta confiança que devemos colocar em primeiro lugar o reino dos céus, para a justiça, para a glória de Deus na nossa vida e para que Ele possa ser glorificado. E porque Ele não foi glorificado na nossa vida, aliás, na sua vida? Por quê, minha amiga? Porque usaram essas informações e logo em seguida começaram a extorquir você.
conduzir você ao matadouro, ao sofrimento, para que você, quanto mais tempo você permanecer, você continue lutando, buscando recursos para que eles possam ilicitamente sobreviverem com o suor do seu trabalho. E dessa feita, eles agindo assim, se utilizam de informações, carregam a Bíblia. É o diabo vestido de ovelha. Vestido de ovelha. Eu vou falar para vocês de uma palavra que Jesus disse, como você reconhecer esses demônios que estão espalhados em muitas religiões, se utilizando das informações sagradas. O primeiro passo, você quando entra num templo, eu mesmo entrei para verificar, para estudar como eles pensam, agem para sobreviverem. Usam técnicas, malícias, maneiras de querer adivinhar a sua vida, dizerem que Deus está revelando a vocês. Não estou desacreditando, eles estão se utilizando de informações, meus amigos. Porque Deus fala a cada um de nós. E Ele quer ter uma intimidade com você. Ele quer que você ande com suas próprias pernas. Ele quer ser seu único pastor. Nesses tempos, Ele disse que Ele quer habitar no templo que foi construído por Ele, a qual Ele soprou em suas narinas o sopro da vida, a sua presença, para conduzir a sua vida. Mas desde o princípio, no Jardim do Éden, a desobediência fez essa alma, fez esse sopro, essa energia que dá vida eterna ser expulsa do paraíso. Do paraíso. E o paraíso é esse templo construído pelas suas mãos, não por mãos humanas, porque Ele quer que você o glorifique, Ele quer lhe dar vida eterna, Ele quer soprar novamente o fôlego de vida. Ele vai soprar na sua vida, meu amigo e minha amiga, esse sopro de vida, novamente. Ele é Espírito. Ele quer que você o adore em espírito e em verdade. O que Deus quer explicar para você, através de sua palavra, como através de todos os profetas que vieram para desmentir os projetos satânicos do diabo, inimigo de Deus. Ele quer conduzir você como o próprio pastor, não como os pastores que estão aí se utilizando das informações sagradas, gritando nas praças, dizendo que estão falando com Deus em voz audível para todos ouvirem, uma boa falácia, aprender uma boa educação para poder persuadi-los, convencê-los, para que o mais fraco, o mais frágil, a mais frágil ovelha possa sobreviver no meio deles, convencendo vocês
a procurar a melhor persuasão, o melhor pregador que fala bem, que ora em voz audível ao Eterno, mas ele disse que não é dessa forma que ele ouve. Ele ouve, mas ele não recompensa esse tipo de comportamento, minha amiga, meu amigo. Jesus foi um dos profetas neste mundo e como todos nós, estamos neste mundo para cumprir a missão de ensinar a verdade, de adorar a Deus como Ele é, em espírito e verdade. O nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nós somos filhos de Deus, criados por Deus, para viver eternamente. Mas porque muitas nações, séculos e séculos passaram e muitas vidas foram dizimadas pela ausência do sopro da vida eterna, da árvore da vida eterna. Então, porque elas morrem, porque elas estão sem a vida eterna, sem a vida eterna. E Deus, Ele tem a vida eterna para te dar, para transformar, para fazer permanecer esse paraíso que Ele fez, que é a sua vida. Ele quer conservar a sua vida, rejuvenescê-la, iluminá-la, colocar bons pensamentos dentro de você, uma excelente confiança, um excelente propósito. Ele quer utilizar as informações que foram lhe passadas, que são verdadeiras, mas foram usadas de maneira incorreta, praticada de maneira incorreta. É natural que você vai achar difícil, mas não é difícil. Não tenha como difícil. Tudo é possível se você crer. Se você crer, todo esse seu problema, você dirá, passa daqui para acolá. E assim se fará. Por quê? Porque espiritualmente você vê o problema. Externamente, se você não tem forças, espiritualmente falando, se você não crê em Deus, não busca Deus, cultuar Deus da forma como Ele é, ver como Ele é, dentro de você, o reino dos céus está dentro de você, minha amiga, meu amigo. Dentro de você está a porta a qual você deve buscar, bater. Essa porta, ela está aberta para você. Mesmo que você queira bater por educação, como está escrito, mas você é convidado a entrar no reino pelas portas e adorar o Rei, o único Deus, Criador que abençoou toda a humanidade, toda a terra, iluminou todo o universo, para que possamos desfrutar do melhor, do seu interior, internamente e externamente, e contemplar espiritualmente, respirar o ar que Ele nos deu para respirar em espírito e em verdade. Quando você buscar em secreto, não abrindo seus lábios, não, para que alguém possa ouvir, não demonstre para ninguém que você está buscando a presença de Deus, para que essas pessoas não blasfemem e uma vez você levando elas blasfemarem
contra o Espírito de Deus, Deus fará justiça em suas vidas, e para que você não seja responsável e para que o sangue delas não pereça em suas mãos. Porque quando nós ouvimos a verdadeira sabedoria de Deus, o primeiro passo é o temor. Temor é o respeito, é o reconhecimento, é você saber que você viveu muito tempo da sua vida, muitos anos da sua vida, sabendo que Deus é Espírito e que Ele funciona, mas não tem funcionado na sua vida. Por quê? Porque a sua vida não foi orientada para fazer a coisa certa, não levaram você a praticar, a fazer a vontade de Deus. E chegou a hora, meu amigo, minha amiga, Deus está aqui, neste momento, ensinando a você. O Consolador de Deus, o Espírito de Deus está sobre mim. Ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração, para pôr em liberdade os cativos, os presos, os que estão sofrendo. E você que está me ouvindo agora, Deus escolheu você em espírito e em verdade, para que você viva em espírito. Os nascidos do Espírito são os nascidos de Deus. Esses poderão ver a Deus, contemplá-lo, ver a sua face. Por quê? Porque eles não vivem segundo a carne, segundo as obras da carne, as concupiscências da carne, mas sim em espírito, seguindo as obras do Espírito, pondo em prática, tomando atitudes de um espírito. No espírito você não pode ver externamente, com os olhos externos, os olhos carnais, físicos. Mas no meio desses olhos físicos, nesse corpo físico, o Espírito, ele habita, ele pode habitar. O que você tem que fazer é se limpar, se afastar desses pastores, desses bispos, desses pregadores, desses falsos profetas que estão ensinando de forma errada. Dizem até mesmo ter um bom coração, uma boa vontade. Aí já você começa a enxergar que Deus não quer que nenhum dos seus servos, dos seus escolhidos espiritualmente, se vanglorie de algo que faz. E que se faz algo, faz em secreto, faz em espírito, para que ninguém veja. E a quem seja o necessitado que recebe a presença de Deus, esse necessitado, quando recebe a ajuda de um servo de Deus, espiritualmente falando, Deus usa o seu servo para atender à necessidade do escolhido que está recebendo a dádiva de Deus. Ele orienta para que aquela pessoa guarde em segredo, em secreto, aquela atitude. Por quê? Porque a glória não é do servo, a glória não é do necessitado, a glória é do eterno Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus criador de toda a humanidade, de toda a vida, de todo o universo, o Deus que está falando com você através de mim,
As palavras que eu estou falando para você, eu não estou falando de mim, mas estou falando através do Consolador que me orienta, que está falando, ditando para mim falar para vocês. E de acordo com as informações sagradas, o Eterno me tirou dos seios da minha mãe e cuidou de mim. Me levou por toda a terra, me instruiu, me mostrou tudo que o diabo faz. Desde as piores pragas que eles passam e repassam e utilizam informações sagradas, como ele fez com o Senhor Jesus num deserto. Mas para que você entenda, esse deserto foi espiritualmente. Como é que um espírito, na tentação do nosso Senhor, foi o espírito que levou Jesus, porque ele era espírito também. Ele estava dentro de um corpo. Mas espiritualmente falando, ele foi transportado para um deserto espiritual pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque espiritualmente você consegue ver o outro espírito, porque o diabo também é um espírito. E por isso, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, estão me assistindo agora. Não se confunda com a verdade e com a mentira. Porque, às vezes, as sensações que muitas pessoas sentem, as emoções que muitas pessoas sentem por alguma ação psicológica, um raciocínio, um arrepio, e muitas das vezes não é o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus não é uma emoção, ele é um refrigério, ele refrigera a alma, ele aplaca todo tormento, todo sofrimento, ele concede certeza. Mas você agora foi salvo por Deus. E eu gostaria que você convidasse outras pessoas para aprender conosco, para estar juntos nessa fé diante do mundo. E tudo que o Eterno falar para comigo e pedir que eu fale para vocês, não vou falar nada de mim mesmo. Eu tenho que renunciar a meus pensamentos. Eu tive que renunciar a meus pensamentos para que eu pudesse ver a Deus face a face, em espírito e em verdade. Ele disse: importa que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. E Deus, ele mostra a sua face espiritual. Primeiro ele está mostrando para você a compreensão. Mas eu vou mencionar um assunto que foi dito pelo Senhor Jesus, quando ele pegou um elemento, um copo sujo, e ele disse que aquele copo sujo de pensamentos, o copo simboliza o corpo da mente, aonde fica armazenado o espírito, aonde o espírito se reúne com o Espírito de Deus. O seu espírito, a sua alma, ela contempla a glória de Deus. E o Senhor Jesus, ele disse: não convém que você deva limpar o copo para que você possa colocar água limpa.
Porque se você colocar água limpa num copo rotulado, cheio de sujeira, cheio de informações contaminadas, então você tem que negar a si mesmo, negar esses pensamentos, negar tudo. Jesus teve um encontro com um homem que foi dito para ele para fazer a mesma coisa que eu estou dizendo para você. Você deve estar lembrando agora de Nicodemos, porque é o Espírito Consolador que revela toda a verdade. E você pode estar lembrando também daquele homem rico que deu as costas para o Senhor Jesus, que estava falando como estou falando com você. Ele tinha conhecimentos como você tem, os 10 mandamentos. Ele até obedecia, mas ele obedecia aos homens, da forma que ensinavam a ele a fazer. Você vê que ele mencionou isso para Jesus. Ele não devia ter mencionado isso. Por quê? Porque Jesus queria demonstrar que uma pessoa que faz tudo para se vangloriar, para glorificar sua própria vida e não a glória de Deus na sua vida, ela confessa o que ela faz para as pessoas. Ela diz que ajuda os pobres, que ela perdoa o seu pai, sua mãe, que ela ajuda fulano, beltrano. Deus quer que você faça as coisas como Ele é, em espírito, como ninguém pode ver. Faça para ninguém ver, espiritualmente. Ajude as pessoas espiritualmente. Use o seu corpo de maneira espiritual, mas observe o lado externo espiritualmente e faça secretamente, como um agente secreto que sai para uma missão. Se você não conhece histórias de agentes secretos que os governos usam para espionar, para investigar, como os policiais civis, policiais federais, CIA e outros espalhados neste universo, neste mundo. Um exemplo que eu estou dando para vocês é importante para que vocês compreendam, para que vocês recebam a recompensa. Um exemplo muito clássico que Deus quer que você aprenda. Lembra dos dízimos das ofertas que as pessoas ofertam nos templos, nas igrejas, nos altares? Deus quer que você faça isso secretamente, sem que as outras pessoas, o seu amigo mais íntimo, a pessoa mais íntima sua, não fique sabendo. E esses salteadores, eles fazem propositalmente, criam envelopes, convidam a todos para que vocês façam seus sacrifícios, suas ofertas, mas vocês há de convir comigo que a palavra de Deus não concorda com esses atos visíveis que não são secretos. Você deve ofertar, eles deveriam criar um templo secreto, lugares secretos, para que você secretamente viesse ter a comunhão de ofertar, sem para que ninguém veja, saiba. Ou melhor, momentos seriam orientados a cada um dos fiéis que viesse no templo quando não tivesse ninguém e viesse fazer suas ofertas e seus sacrifícios. Seria a maneira correta. E somente o sacerdote receberia como representante do Altíssimo, que foi responsável para receber a oferta e apresentar ao altar de Deus, em espírito e em verdade. Então pense nisso, minha amiga. Então o nosso Senhor, Ele disse, eu vou abrir a Bíblia no livro de Mateus,
capítulo 6, de versículo 1. Olha que o nosso Senhor disse: tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu em secreto. Por isso, meus amigos, que nenhuma promessa de dar o dízimo e oferta funcionou na sua vida, porque os pastores, os sacerdotes não ensinaram para você praticar em secreto. Por quê? Porque as intenções do seu coração, do coração deles, era fazer acontecer os resultados que eles estavam esperando. Eles colocam canções, emoções para vocês, vocês se emocionam, vocês cantam, vocês louvam, mas isso não passa do teto. Eu quero dizer em outras palavras, Deus ele ouve, Deus ele sente muito. Muitos naquele momento, espiritualmente falando, estão até próximos a enxergar o reino dos céus, mas logo se coloca uma venda. Eles colocam uma venda nos olhos de vocês. Deus ele quer que os seus adoradores, ele quer habitar um templo construído pelas suas mãos e que os seus adoradores o vejam e o adorem como ele é, em um espírito verdadeiro, dentro de algo que ele criou, que foi o maior presente, o maior paraíso, a maior felicidade. Valorize a sua vida, valorize esse templo, esse corpo, porque é templo de Deus, obras feitas pelas suas próprias mãos. Meus irmãos, eu quero desejar todo o sucesso do mundo para você, espiritualmente falando. Você conseguindo ser bem-sucedido espiritualmente com Deus, externamente, tudo vai passar a dar certo. O que vinha dando errado na sua vida vai passar a dar certo. Olha, no versículo 2 do mesmo capítulo 6 de Mateus, diz assim: quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez. Por quê? Os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa, mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Versículo 4. Isso deve ficar em segredo, em espírito. Você faz em segredo, e o Pai que está em segredo, em espírito, vai te recompensar. Por quê? Porque você fez a coisa certa. Você agiu como Ele é, obedeceu a sua vontade. Obedecer à vontade de Deus, meu amigo, é isso. Fazer a vontade de Deus é dessa forma. Mas quando você, por ansiedade, você se antecipa, faz uma oferta porque você quer uma resposta de Deus, porque você está sofrendo, você esquece que ali tem uma multidão no altar oferecendo seus sacrifícios, e você vai fazer suas ofertas no meio da multidão. Por ansiedade, achando que Deus vai receber. Quer dizer, quando Abel foi oferecer sua oferta, logo lhe apareceu Caim.
E Deus disse: Caim, não é dessa forma que se faz. Abel está vindo oferecer as primícias. Em primeiro lugar, ele está buscando o reino. Então isso quer dizer, você tem que esperar a sua vez. Olha, o pecado está dentro de você. Você tem que dominá-lo. Não é por ansiedade. E Deus rejeitou a oferta. E muitas das vezes você tem a intenção de todo o seu coração e você acredita que se está oferecendo a Deus. Existe a coisa certa e a coisa errada. Você está usando as informações sagradas, mas fazendo de forma errada. Mas quando você faz em secreto e você resiste às tentações do inferno, do diabo, que diz que você pode usar as informações sagradas para transformar água em pão ou água em vinho. Não faça isso. Por quê? Porque se você fizer isso, você está obedecendo a essa voz carnal do inferno. Não faça isso, porque Deus não vai se agradar da sua oferta e você vai perder a sua oferta, vai perder o seu tempo, você vai blasfemar contra o Espírito de Deus. E horrenda coisa é, se você fizer de tal forma. Não procure seus próprios interesses. Fazer a vontade de Deus da sua forma. Faça da forma de Deus, em espírito e em verdade. Se tem que fazer em secreto e não contar para ninguém, faça somente isso. Não deixe o espírito do inferno dizer para você que você deve contar para o seu irmão o que você fez. Você não deve contar nem para o seu amigo mais íntimo. Quando Sansão deixou de adorar a Deus em espírito para atender os seus prazeres físicos, atender à vontade diabólica da carne que dirigia, o espírito do inferno estava no corpo de Dalila e queria descobrir o relacionamento espiritual. Aonde estava esse relacionamento? Mas a força de Sansão não estava no cabelo. A força de Sansão estava no espírito de Sansão para com o espírito de Deus. Mas quando Sansão começou a brincar com o espírito, com seu espírito, com seu relacionamento para com Deus, deixar cegar a sua visão espiritual para atender às emoções carnais, os desejos da carne. As obras da carne são terríveis, meu amigo, minha amiga. Mas as obras do Espírito, ela é maior. Mas quando você é nascido de Deus, você vence esse mundo. Você vence essas emoções. Você vence essa solidão que você acha que sente falta de uma pessoa. Quando você tem Deus, você tem tudo, porque Ele conhece todas as coisas. Se você precisa de um marido, de uma mulher, Ele vai te conceder um homem segundo o seu coração, em espírito e verdade. Porque Davi foi considerado um homem segundo o seu coração, porque ele via Deus espiritualmente. Davi não olhava carnalmente, aparentemente. Para você ver que quando ele foi enfrentar um gigante, ele viu um gigante, mas sem relacionamento espiritual com Deus. Viu ali um corpo vazio, porém sabendo que aquele corpo foi construído pelas mãos de Deus. Mas sim que a ausência de Deus já não estava mais ali, e sim o espírito do diabo. Então Davi, cheio do Espírito de Deus, não atentando para a sua aparência, a sua pessoal e nem a do seu inimigo,
Para Davi era lamentável enfrentar, destruir alguém que não estava valorizando o que Deus criou. Mas Deus estava permitindo aquilo, porque Deus não reconhece, Ele aparta do seu reino, Ele afasta essas abominações. Isso machuca Deus. Deus não quer machucar ninguém. Deus não quer tirar ninguém da sua presença. Mas como Sansão começou a brincar com suas emoções e querer atrapalhar o relacionamento com Deus, Deus se afastou de Sansão e deixou Sansão por conta própria. Deus já não protegeu Sansão naquele momento. Por quê? Tudo tem limite. Tudo tem limite. Uma vez você conhece a Deus, sabe o que tem que fazer, mas quer continuar se enganando, quer continuar envelhecendo a sua alma, quer continuar satisfazendo os seus desejos. Você quer ir muito mais além. E quando você for olhar para trás, você vai observar a ausência de Deus na sua vida. De Deus não se zomba. Porque muitos são chamados para adorar em espírito e em verdade. Mas são poucos escolhidos que querem obedecer, que querem se afastar, estão acostumados com as emoções, querem aprender teorias, querem continuar no mesmo erro, dando seus dízimos, suas ofertas, achando que está fazendo a vontade de Deus. Caim também pensou assim, mas foi decepcionado, ficou triste e quis se vingar do seu irmão, que estava fazendo a coisa certa, sendo um exemplo para ele. E o que há nesse mundo hoje é uma concorrência, cada um querendo fazer do seu jeito, querendo ser o melhor do que o outro. Mas Deus não quer que ninguém entre em competição com o seu próximo. Deus quer que amemos um aos outros, como Ele nos ama. Deus não quer que você se perca, porque se você se perder, quem Ele salvou, Ele vai lá tentar resgatar você. Ele salva você. E Ele se alegra quando uma ovelha perdida, você que está perdida, Deus se alegra com a ovelha que está perdida. Principalmente quando ela vem para o aprisco. Ele faz a maior festa espiritualmente. Ele se alegra de tal forma, Ele faz o melhor. O banquete de Deus. Você não conhece, minha amiga. Você precisa conhecer. Agora chegou o momento de eu dizer o que Jesus disse para aquele homem. É necessário você esquecer tudo que você aprendeu e fez coisas erradas, mesmo sabendo que a verdade é tudo em secreto, que Ele quer que adorem em espírito e em verdade. E aquele homem precisava recomeçar. Recomeçar significa renascer, nascer de novo, começar a aprender, a praticar, a fazer a vontade de Deus, do Espírito de Deus. Nascer da água e do Espírito, a água que Ele dá, você jamais terá sede. Jamais terá sede. Beba da fonte da água da vida, meu amigo, minha amiga. Se refrigere, renasça de Deus. Renasça dessas cinzas que você está vivendo
em cinzas, numa escuridão. Que cor é as cinzas? É cinza, já está dizendo cinzentos, pretos, cinzentos. A sua vida está cinzenta. Renasça das cinzas para a glória de Deus. O que você quer mais? No próximo vídeo, Deus quer ver pessoas conectadas. Se inscreva no canal conforme um compromisso que Deus quer que você faça, um sinal de Deus. Se inscreva e traga outras pessoas, revele essa verdade, compartilhe esse vídeo. Vamos acabar com esses impérios satânicos que estão explorando. Vamos acabar com isso. Ninguém está falando de acabar com religião. Nós estamos falando para acabar com a hipocrisia, com o paganismo, a intolerância de continuar sofrendo por não fazer o que é certo, mas por saber o que é certo e não fazê-lo, porque estão seguindo uma mente humana e não a mente de Deus. Obedeçam a Deus e vocês serão livres. Façam a vontade de Deus e vocês prosperarão. Medite nesta lei, nessas palavras, de dia e de noite. Reflitam. Ele disse para Josué: você será bem-sucedido em todos os seus caminhos, em toda a sua vida. Você acrescentará anos de vida a cada momento que você meditar e praticar, fazer a coisa certa. Não ceda às pregações mundanas. Colha o que é bom, mas separe o que é ruim. No momento que é ruim, eu não vou falar com Deus audivelmente como fazem os hipócritas, os pagãos. Não, eu falo em Deus em secreto. E a Ele em secreto intercedo por vocês. Eu glorifico o nome de Deus na minha vida. E é o que você tem que fazer. O nosso Senhor disse, se você não sabe falar com o Pai, falem assim: Pai Nosso, isso em espírito, não falando. Aprenda a memorizar e fale através da sua memória. Pai Nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, é Espírito. Venha o teu reino espiritual, que a tua vontade espiritual seja feita aqui na terra espiritualmente, como é feita no céu espiritual da minha mente. Dai-nos hoje o alimento espiritual que precisamos viver espiritualmente, te adorando em espírito e verdade. Perdoa nossas ofensas por ter agido carnalmente, por ter conhecido a verdade e por não ter praticado a verdade. Como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam, que têm nos conduzido, nos ensinado a verdade, mas eles mesmos não praticam a verdade. E não deixe que sejamos tentados por eles, mas livra-nos de todos esses males que conduzem essas pessoas, espiritualmente falando, pois porque teu é o reino espiritual, o poder e a glória espiritual para sempre. Amém. Fique com Deus. Renasça de novo. É preciso nascer de novo. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva. Se você gostou da mensagem divina, confirme que você gostou. É para o seu bem. Porque Deus, Ele quer o bem de todos. E a promessa está à disposição de todos.
mas para que você seja recompensado pelo Pai que está em secreto espiritualmente. Tudo faça em secreto. Se corrija a partir de hoje, a partir de agora. Confesse Deus na sua vida, espiritualmente. Aceite Jesus na sua vida, espiritualmente. Porque antes você aceitou carnalmente. Você aceitou a história. Você aceitou os pastores, a direção dos homens. Você aprendeu a fazer as obras, mas não aprendeu a ver o reino dos céus. Por isso que só verão o reino dos céus os humildes de coração. Esses verão a Deus. Seja humilde, se arrependa, não olhe para trás, não olhe para trás, para o que você deixou para trás. Porque essa é a sua riqueza. E se você tiver o coração nessa riqueza, achando que você vai sofrer, que vai te faltar alguma coisa, isso só tem te causado sofrimento, essas práticas, essa sociedade do inferno que tem usado e manipulado, se utilizando de informações sagradas, como o diabo utilizou informações sagradas. Se tu és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, que os teus anjos te sustentarão em tuas mãos, para que você em nenhuma pedra venha tropeçar. Mas esse diabo, ele não resiste 3 vezes, não. Quando você refuta espiritualmente. Quando você tem bons olhos, espiritualmente falando, você vê espiritualmente falando e enxerga o espírito das trevas. E você manda ele embora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Deus. Usando a palavra de Deus. Como ele recitou, o nosso Senhor também disse, também está escrito, que só o Senhor teu Deus adorarás. Em outras palavras, tu sabe que ele é espírito, e eu estou em espírito aqui, e a ele eu adoro. Então eu sei que tu não adora ele, então saia daqui agora. E o diabo se apartou dele, porque ele queria ser adorado também em espírito. Então não adore as obras de Satanás. Ele é espírito também. Ele quer que seus adoradores adorem em espírito. Mas ele cria imagens. Ele modela imagem. Ele cria figuras também. Mas também ele reprova muitos dos seus seguidores. E escraviza para querer ofender o seu Criador, a qual ele repudiou viver na verdade. Porque nele não há verdade alguma, meu amigo e minha amiga. Nele só há mentira e engano. Então não viva nesse engano, viva a presença de Deus a todo instante. Veja a glória de Deus a todo instante se manifestando na sua vida. Tudo na sua vida vai mudar. A partir de hoje vai mudar. Basta você aceitar esta verdade e pôr em prática. E dizer não para todo esse inferno. Chova ou faça sol, não importa se o mundo é contra você. Esse mundo pode ser contra você, esse mundo enganador, esse mundo que causa sofrimento. Mas o mundo de Deus, o mundo espiritual de Deus, a presença de Deus, nesse templo construído por Ele, que é a sua vida, que é a nossa vida, agradeça a Ele, por Ele ter protegido você, te livrado de todos os males, e não ter deixado a morte destruir a tua vida. E enquanto é tempo, deixe Deus tomar conta da sua vida, em espírito e em verdade. Fica com Deus. Um abraço.